desse encontro, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, este jamais voltará a ter sede. Por quê? Porque dentro de si fará uma fonte, e essa fonte saltará para a vida eterna. Eu entendo que uma vez que eu bebo da água da fonte, que é Cristo, eu sou uma fonte que também salta para a vida eterna. E na condição de fonte que eu sou, na condição de fonte que você é, eu preciso entender que eu não posso jorrar dois tipos de água. Eu não posso fazer com que dessa fonte saia mais do que um tipo de água. Eu não posso jorrar uma água aqui e outra na escola. Eu não posso jorrar uma água aqui e outra no trabalho. Eu não posso jorrar uma água aqui e outra em casa. Eu não posso jorrar uma água aqui e outra na faculdade. Por quê? Porque eu sou uma fonte e essa fonte salta para a vida eterna. Como fonte eu preciso ter consciência que a água que eu jorro aqui, eu tenho que jorrar em casa, jorrar no trabalho, jorrar na escola, jorrar na rua, jorrar na faculdade, jorrar onde, porque eu sou uma fonte que salta para a vida eterna. Balaão é aquele tipo de profeta que se levanta e diz: vai acontecer. E você pode contar, como o profeta disse, daqui 15 dias, e acontece. Por quê? Porque ele é um profeta. Balaão é aquele tipo de crente que no meio pentecostal a gente gosta de alguns jargões, e a gente olha para aquele crente pentecostal e a gente diz: esse aí é tocha, esse aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus, esse aí é canela de fogo. Aí o camarada passa no riacho da fofoca, no riacho do adultério, no riacho da fornicação, e acabou o fogo. Porque a Bíblia não fala de canela de fogo. A Bíblia fala: calçar os seus pés na preparação do evangelho da paz. O Balaão é aquele profeta do fogo, do manto. Só que aí você começa a olhar para a vida do camarada, desse tocha, desse manto, e você começa a perceber que ele é meio enrolado, sabe? Adora a Deus aqui, canta, pula, sapateia, ele faz parte do mistério, mas ele ainda tem algumas práticas do mundo dentro de si. Ele saiu do Egito, mas o Egito ainda está dentro dele. Ele tem algumas misturas ainda, sabe? Ele não foi peneirado pela palavra ainda. Conhece alguém assim? E você olha para o camarada e você fala: é uma benção, mas compra não paga. É uma benção, mas tem uma vida dúbia. É uma benção, mas leva todo mundo. É uma benção, mas ele ainda tem uma mistura dentro de si. É Balaão. E no caso de Balaão, isso aqui se explica facilmente. Por quê? Porque Balaão, ele era um estrangeiro. Inclusive a origem, a etimologia do seu nome é estrangeiro. Naquela época, Israel era o detentor do conhecimento. Israel era o detentor da teologia, do mandamento. E como Balaão, ele é um estrangeiro, ele está para o lado de fora de Israel. E como ele está para o lado de fora de Israel, ele vai possuir todas as características que possui um profeta. Porém, ele vai apresentar uma deficiência muito grande, muito grave. Qual é a deficiência de Balaão como profeta? Ele não tem palavra. Ele não tem palavra. Você pode dizer comigo: ele não tem palavra. Como profeta, você vai ler a história e você vai ver que na condição do mesmo ele tem o arrepio, ele tem a voz, ele tem o jeito, ele tem os trajes, mas ele não tem palavra. Eu preciso dizer para você, simples, para você entender: nada substitui e jamais irá substituir o peso e a importância da palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus tem o poder de mudar a história do homem. Esta palavra pura, genuína, sem bagunça, sem palha. A palavra de Deus, ela tem o poder. É ela quem cura. Como igreja, nós precisamos continuar crendo. A nossa irmã testemunhou aqui que foi curada na casa de Deus. Esta palavra aqui tem o poder e é ela quem cura. É ela quem transforma. Ela tem o poder de restaurar. Ela tem o poder de mudar a história do homem, independente
da sua situação. Essa palavra, ela é poderosa. Quem é que não se lembra quando o servo daquele centurião estava enfermo e esse centurião foi falar com Jesus dizendo: o meu servo está enfermo. Jesus falou: vamos lá na tua casa que eu vou curar o teu servo. O centurião olhou para Jesus e disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do mesmo teto que eu, mas tenho, porém, basta uma palavra e o meu criado ficará são. Porque a palavra de Deus, ela é suficientemente poderosa para transformar o homem. Quem é que não se lembra quando o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus é suficiente para mudar a história do homem. O salmista também escreveu no Salmo 119, versículo 97: eu guardei em meu coração para que eu não viesse pecar contra ti. O que é que o salmista guardou no coração para não pecar contra o Senhor? A tua palavra. Porque a palavra de Deus é suficiente para mudar a história do homem. Quem aqui não se lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto por 40 dias, e o diabo tentando Jesus, e a história nos diz que Jesus venceu a tentação usando o poder da palavra de Deus. Oh glória! Porque quando o diabo vinha tentar Jesus, Jesus dizia: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo veio a segunda vez para tentar Jesus, e Jesus implantou palavra no diabo de novo, dizendo: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez o capiroto veio tentar Jesus, e Jesus disse: está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus servirá, e somente a ele prestará culto. Porque a palavra de Deus é poderosa e é suficiente para mudar a história do homem. Não se lembra de João 6,68, quando Jesus começou a apertar um pouco o sermão, e a Bíblia nos diz assim que a multidão começou a sair um por um, do maior ao menor, e Pedro estava preocupado com aquela falta de atenção no culto, porque a multidão começou a sair, e Pedro cutucou Jesus e disse: o povo não está gostando dessa mensagem não, é melhor só mudar o sermão. Jesus está logo no meio de Pedro e diz assim: quer ir com eles? Pedro: opa, Senhor, irmão, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Porque a palavra de Deus é suficiente para mudar a história do homem. Entenda uma coisa, querido: se houver uma arma apontada para a igreja nesta noite, tanto faz puxar o gatilho um homem musculoso ou um homem franzininho, porque o poder não está em quem puxa o gatilho, o poder está na arma. Tanto faz o pregador ser mais agitado ou o pregador ser mais tranquilo, o pregador só vem para puxar o gatilho. Quem cura? A palavra. Quem consola? A palavra. Quem recebe? A palavra. Porque a palavra de Deus tem o poder de, ao mesmo tempo que está aqui derramando bênção sobre ti, de alcançar teu parente que está internado, o teu filho que está em UTI. A palavra de Deus tem o poder. Tem alguém que veio adorar o Deus da palavra. Deus é poderoso. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra é mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes. Essa palavra vai entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Essa palavra tem o poder. O médico pode até saber a divisão das juntas e das medulas, mas é somente a palavra de Deus que vai entre a divisão da alma e do espírito. É a palavra de Deus que entrou em Naim e ressuscitou o filho daquela viúva. É a palavra de Deus que entrou em Betânia e ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. É a palavra de Deus que deu vista ao cego, que devolveu a audição. Oh, Espírito de Deus, é a palavra de Deus que está aqui nesta noite. Glória. Naquela época, Balaque era o rei dos Moabitas. É lógico que não tinha-se os mesmos meios de comunicação que nós temos nos dias de hoje, mas tinha bastante comércio, e como tem bastante comércio, tinha bastante trânsito de pessoas, e nesse trânsito de pessoas, quem sobe e quem desce, eles estão falando a respeito de um assunto, e o assunto que eles estão falando entre si
a respeito do povo de Israel, de um povo que saiu do Egito, um povo que é muito numeroso, um povo que vem destruindo tudo à sua volta, como o boi lambe a erva do campo. Eles estão falando desse povo que vem massacrando tudo que está à sua volta. Eu louvo a Deus, porque não era a nação de Israel que estava fazendo isso, era o Deus da nação de Israel que estava lambendo a terra para dar vitória para o teu povo. Creia. Tem um Deus que peleja por ti, tem um Deus que cuida da tua casa, tem um Deus que trabalha e que peleja por ti. Existe um ditado que diz aí: você não pode dormir, porque se você dormir, você vai ficar para trás, porque as pessoas vão passar na sua frente. Eu digo para você: descansa, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus acrescenta aos seus amados enquanto eles dormem. Sabe o que significa isso? Para amanhã, talvez você não tenha estratégia como você vai vencer aquela luta, mas a Bíblia diz que Deus já está no teu amanhã. Então descansa, porque enquanto eu descanso nele, ele peleja por mim, ele guarda a minha casa, ele guarda a minha família, ele vai adiante de vós, não apenas adiante de vós, mas Deus também é aquele que vai à minha retaguarda. Ele defende-me do inimigo que está na frente, mas ele também me defende do inimigo que quer me alvejar pelas costas. Deus vai dar vitória para a tua casa. Creia, vai cair 1000 do teu lado, vai cair 10.000 à direita, mas você não vai ser atingido. Como está falando dessa nação? Eles estão falando da nação de Israel. Quando Balaque escuta essas palavras, ele está temeroso. Parece que veja o momento em que Balaque ele vai descortinar a janela do seu reino. O texto diz que quando ele descortina, que Israel já estava todo acampado nas campinas do seu reino, a saber, Moabe. Balaque se desespera, ele põe a mão na cabeça e diz: pronto, esse povo já destruiu os amorreus, agora é a minha vez, também vai me destruir. Não ia, querido, não ia. Não ia, porque não estava na rota de Deus invadir Moabe para a possessão e herança da terra. Exatamente aqui, que tomado pelo medo, que tomado pelo desespero, o Balaque ele vai ter uma ideia, ele vai ter um plano. O plano do Balaque, já sei, vou contratar um profeta. Vai contratar um profeta? Vou contratar um profeta. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Para amaldiçoar o povo de Deus. Para amaldiçoar o povo de Deus. Ele tem um plano. E o plano dele é contratar alguém para executar esse plano automaticamente. Ele se lembra que tem um profeta, mas não é um profeta tão firme assim. Ele se lembra que do lado de fora de Israel existe um profeta. Ele se lembra desse profeta? Não, esse profeta é Balaão. Uma presa totalmente fácil, uma presa totalmente vulnerável. Por quê? Justamente porque ele não tem palavra. Porque é a palavra de Deus quem cria essa cúpula de proteção em volta de nós contra os dardos inflamados do maligno. Balaque aqui está representando o inimigo da cruz, o diabo. O Balaque aqui está representando o inimigo da igreja. Ele olha para Balaão e diz: é ele quem eu quero, é ele quem eu vou usar, querido. Vamos aqui. Porque a intenção de Balaque aqui não é tirar de Balaão seu título de profeta, não é. A ideia de Balaque não é manchar o caráter de Balaão, isso aqui é consequência. Você percebe que a estratégia do diabo, conforme o tempo vai passando, também as estratégias do diabo também vão se amoldando com os nossos tempos. Eu tive a prerrogativa de nascer no berço evangélico, aqui estão os meus pais, que me ensinaram o caminho, assim como os meus irmãos, e a gente via aqui qual era a estratégia do diabo antigamente. O presbítero Natanael: não permitir que o povo viesse da igreja, não permitir que o povo chegasse no culto, porque o diabo sabia que quando o povo chegasse no culto, o povo ia adorar, louvar a Deus, e a glória de Deus ia descer, o povo seria curado, seria transformado, seria batizado no Espírito Santo. Eu ia para o círculo de oração com a minha mãe, quando nasci na Morada do Sol. Aí ele estava sendo formado na frente, o culto era no fundo, ainda era lama ali. E ia nos ensaios, uma irmã levantava falando mistério, a outra levantava interpretando, a glória de Deus caía. O meu avô, junto com o irmão Luiz Horta, cantava aquele hino: mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em mim. A glória de Deus tomava aquela casa. O diabo sabia, ele impedia. Ele ia impedir que o povo chegasse no culto. E para isso, o vizinho que nunca chamava, na hora do culto ele resolvia chamar. A criança caía, machucava, o salto quebrava. O parente que de longe nunca vinha em casa, mas na hora do culto ele chegava lá. Porque o diabo queria impedir que a gente chegasse no culto. Só que o tempo vai passando. E o diabo também ele vai mudando as suas estratégias. Hoje o diabo não está nem aí se você vai para o culto. Ele não está nem aí.
pregar, se eu vou participar da celebração, se eu vou cantar com um grupo de louvor. A estratégia dele não é essa. A estratégia do diabo é essa. Pode ir. Pode ir. Desde que quando você sai de lá, sua vida continue a mesma. Então a preocupação do diabo não é que você venha aqui. A preocupação do diabo é o seu retorno para casa. Porque isso aqui, irmão, não é nada se não tiver mudança de vida. É verdade. Isso aqui é apenas uma reunião se eu não colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus. Então a preocupação do diabo não é impedir que eu chegue aqui. A preocupação do diabo é quando eu voltar para casa, aquele que adulterava, continua adulterando. O que transgredia, continua transgredindo. O que vivia uma vida dúbia, permaneça nessa vida dúbia. A proposta do diabo para nós é: permaneça com o título que você quiser. Pastor, evangelista, presbítero, músico, o que você tem? Qual é a condição? A condição é que você fale aquilo que eu quiser, que você fale. Porque hoje está assim, tem gente que tem nome, tem título, tem aparência, mas ó, muito tempo que já não fala o que Deus manda. Deus está dizendo na boca do profeta: fala para a minha igreja que eu quero conserto. Mas o profeta não vai dizer que ele quer conserto, porque se ele dizer que ele quer conserto, ele não vai voltar para pregar nessa casa. Deus está dizendo: eu quero conserto. E o profeta está dizendo: quer conserto, Deus? Mas isso aqui o povo não vai gostar muito. Deus está se agradando da tua oração. Diga ao meu povo que eu quero que eles voltem no caminho da oração. Senhor, mas isso é muito pesado, eu não posso dizer isso aqui. Ele cria uma estratégia e diz: Deus está se agradando com a sua vida de oração. Você porque não está nem orando. Se Deus entregou uma palavra para você, entrega essa palavra. Porque se eu falar, vai machucar, vai ferir. Eu nunca vi alguém ouvir a verdade e sair ferido. Na verdade, ela fere o nosso ego, fere o nosso eu. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me lembro quando o profeta Isaías recebeu uma revelação, e a palavra que o profeta Isaías tinha que entregar era para ninguém menos do que o rei Ezequias. E não era uma mensagem de bênção. A mensagem que o Isaías entrou no templo e entregou para o rei é: põe a tua casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. E detalhe, não ficou adulando ninguém não, porque quando é Deus que fala, querido, ele se encarrega daquilo que ele falou. Então põe a tua casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Virou a cara, foi embora, e quando ele estava descendo a escadaria, Ezequias recebeu aquela palavra, porque a palavra não mata, a palavra liberta. Ele entendeu o peso da palavra. O texto diz que ele virou a cara dele, o rosto dele para a parede e começou a chorar. Deus olhou para o coração de Ezequias, viu a sinceridade do seu coração, e enquanto Isaías estava descendo a escadaria do templo, falou ao coração de Isaías e disse: volta lá e diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Assim diz o Senhor: não morrerás agora, 15 anos de vida estou acrescentando a você, porque a palavra de Deus transforma. Se eu der crédito à palavra de Deus, a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa história. O que Deus está dizendo para o nosso coração aqui nessa noite é o seguinte: perca o seu título, perca a sua fama, perca os aplausos, mas não perca a essência de Deus que está dentro do seu coração. Se Deus te entregou uma palavra, entregue. Eu não estou dizendo para você envergonhar ninguém, porque Deus nunca envergonhou ninguém. Deus não está querendo que você pegue o microfone e comece a espalhar o pecado de todo mundo, porque se Deus, você realmente quer que Deus faça justiça, a justiça de Deus tem que começar pela sua casa. O que Deus está dizendo é: se Deus mandou você entregar uma palavra, com carinho, exorta, chama para o caminho, porque a palavra de Deus tem um poder de transformação. Que teve gente corrompida, que deixou de ser uma voz profética, que Deus levantou para essa geração, um arauto para essa geração, e está se transformando numa voz poética. Muito pensamento humano invadindo a casa de Deus, a filosofia invadindo a casa de Deus, e a teoria de homens, que pensam que dominam a palavra de Deus. Querido, isso aqui é uma fonte inesgotável. Aleluia. Deuteronômio 29, se não me fala a memória, está escrito que as coisas reveladas são para o homem, mas as coisas ocultas são para Deus. Estou dizendo que você não deve estudar a palavra de Deus, estude, mas jamais eu encontrarei o fundo desse poço. Quanto mais eu mergulho, mais eu acho pé. Quanto mais eu mergulho, mais eu tenho água para tirar. O poço é fundo, na verdade, a corda que é curta demais, porque a palavra de Deus é uma profundidade extrema. A palavra de Deus sendo rejeitada, os pastores são tirados do altar e os coaches começam a assumir o altar. Querido, pastor é pastor, coach é coach.
Deus instituiu pastores para cuidar do seu rebanho. O grande problema da nossa geração é que nós queremos ouvir que nós somos a última bolacha do pacote. O problema da nossa geração é querer acreditar nessas pregações que estão dizendo que você é o ponto fraco de Deus. Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é o ponto fraco de Deus. O único Deus que muda a história é o nosso Deus. Mas você não é a última bolacha do pacote. E eu não sou o ponto fraco de Deus. Não sou, querido. Ai, porque mexeu comigo. Ai, porque tocou em mim. Ai, porque isso. Você não é o ponto fraco de Deus. Se eu não me arrepender, não confessar os meus pecados e não abandonar, eu não vou alcançar misericórdia. A Bíblia diz assim que Samuel estava com dor de Saul. Aí a palavra de Deus para Samuel foi: até quando vai ter dor de Saul? Se eu já rejeitei. Não tem ponto fraco, querido. Ou muda. Fernando, então você é contra o pensamento humano? Então você é contra a filosofia? De forma alguma. Desde que nós não façamos da mesma doutrina uma regra de vida. A única regra de vida que nós temos é a palavra de Deus. Pensa comigo, querido. Hoje é domingo. Já é quase 15:09. A gente vem cansado pro culto. Não é? Esperando ouvir uma palavra de ânimo. Uma palavra que transforme, uma palavra que restaure, para voltar para casa fortalecido, que amanhã é segunda-feira. Aí o camarada vem aqui com filosofia, o camarada vem aqui com pensamento humano, com teoria. Não, porque segundo o escritor fulano de tal, é muito bom, tem um respaldo histórico, mas nada como a palavra de Deus. O pecador não sai das trevas e vem para cá para ouvir filosofia. Não, porque a filosofia nunca mudou a história de ninguém. O cara que está lá com o nariz entupido de cocaína, com a cabeça cheia de maconha, ele não sai daquele lugar e procura a casa de Deus para ouvir palhaçada, para ouvir teatro. Não, ele vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Não, porque é segundo Sócrates. Não, porque é segundo Platão. Não, porque é segundo Aristóteles. Não, porque é segundo o Padre Cícero. Eu não quero nem saber o que Padre Cícero falou. Eu não quero nem saber o que Sócrates escreveu. Eu não quero nem saber o que Aristóteles disse. Eu quero saber o que a palavra diz a respeito. É a palavra. Porque nenhum desses camaradas aqui morreu e ressuscitou. Todos morreram. Inclusive o nosso Cristo morreu. Mas ao terceiro dia ele se levantou da sepultura. Ele não está mais lá. Se nós tivermos a prerrogativa de algum dia na nossa história podermos ir ao túmulo do líder das testemunhas de Jeová, Charles Russell, lá está escrito bem grande: aqui jaz os restos mortais de Charles Russell. Se nós tivermos a prerrogativa de ir ao túmulo do fundador dos mormons, Joseph Smith Jr., lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Joseph Smith Jr. Mas se nós tivermos a prerrogativa de algum dia ir até a sepultura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá não está escrito: aqui jaz os restos mortais daquele que dizia ser o Cristo. Não, lá está escrito bem grande: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Eu vou repetir para você, eu sei que você entendeu, mas em cima da sepultura de Jesus até hoje, mais de 2000 anos está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. A sepultura está vazia, a cruz está vazia. Jesus se levantou de lá e permanece assentado no trono de glória, regendo até. Quantos podem adorar o nome de Jesus? 10 minutos. Nossa pregação não termina com Cristo dentro de uma sepultura. A nossa pregação não termina com Cristo em cima do madeiro crucificado, com uma cruz de 72 espinhos gravando a tua massa cefálica. Não! O nosso Cristo verdadeiramente passou por isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões, esmagado pelo meu pecado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele estava no Calvário, ele não está mais lá. Lembrando que o que Jesus viveu na cruz do Calvário, nenhum teólogo, nenhum médico conseguirá explicar exatamente o que Jesus sentiu. A agonia do nosso Cristo, do nosso Senhor, foi tão grande, a ponto de Jesus suar e o seu suor converter-se em gotas de sangue. Querido, você já bateu o dedinho no canto da parede? Um exemplo bem simples: Cristo vestiu uma coroa de 72 espinhos e não era dele. Não era dele. A cruz que Jesus foi crucificado não era de Jesus. Era nossa, mas era de Barrabás. No dia da festa, eles tinham a tradição de soltar alguém e prender um outro alguém, para você entender.
estava preparado naquele dia era de Barrabás. A estatura de Barrabás era maior do que o nosso Cristo. O braço horizontal que Jesus caminhou o caminho do Gólgota não era o tamanho da cruz de Jesus. Você percebe que o furo que estava feito não estava à distância de Jesus. Então Jesus ele tem que fazer um movimento elástico. Jesus está crucificado com um pé em cima do outro. Jesus teve sede. E o soldado teve a capacidade de molhar a esponja no vinagre e tocar os lábios de Jesus. Nós estamos falando de um ser, de alguém, de um Deus, que bastava uma ordem dele e uma legião de anjos desceria e o serviria. Mas ele ficou na cruz. Ele permaneceu lá. O soldado teve a capacidade de furar o teu lado. E do teu lado saiu água vertida com sangue. Isso aqui está acontecendo porque João, se não me falha a memória, capítulo 10, capítulo 5, João capítulo 15, a Bíblia diz que nós somos enxertados na verdadeira oliveira que é Cristo. Quando o soldado fura o seu lado, é como se nós estivéssemos sendo enxertados na oliveira que é Cristo. Não apenas isso, o nosso Cristo, por volta das 3 da tarde, ele está crucificado no meio, entre dois ladrões, Dimas e Gestas, se não me falha a memória. Um deles olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salve a ti mesmo e a nós também. O outro ladrão olha para Jesus e o outro ladrão diz: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós cometemos pecado, mas na boca deste homem houve engano. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu filho. Jesus olha para aquele homem e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque houve arrependimento em teu coração. E a Bíblia diz que por volta das 3 da tarde, Jesus bradou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que Jesus tem dado o último brado e diz: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu na cruz, querido. Ninguém matou Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas a minha vida eu a dou. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Jesus deu a sua vida por amor de nós. Às 3 horas da tarde, naquele sol, a Bíblia diz que quando Jesus entrega o teu espírito na mão de Deus, houve trevas, o sol se escondeu, escureceu-se o dia. A Bíblia diz que as sepulturas foram abertas, mortos ressuscitaram, e os soldados desesperando, olhando um para o outro, disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus morreu, mas a Bíblia diz que passou a sexta-feira o dia todo, passou o sábado de manhã, o sábado à noite, e domingo bem cedo, as nossas irmãs Maria, elas foram lá para ver o corpo de Jesus de madrugada, e quando elas chegaram lá, elas estão desesperadas, dizendo: aonde colocaram o meu Cristo? Porque a pedra da sepultura havia sido removida, e na cabeça de Maria, ela estava pensando: roubaram o meu Senhor, aonde está o meu Cristo? Aonde colocaram o seu corpo? De repente